Poucos o presidente da República vai ficando isolado, né? Até mesmo o puxa-saco dele no começo, lembra nas eleições? O Dória, né? Ele disse que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Segunda Via. Se por acaso você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Na verdade, gente, existe um monte de governadores aí que pegaram carona na popularidade do presidente Jair Bolsonaro e ganhar a eleição. Podemos citar aqui o Witzel do Rio de Janeiro, né? Aproveitou-se da popularidade do Bolsonaro. O Dória de São Paulo até usou o slogan Bolsodória, né, para ganhar as eleições. O próprio Ratinho Júnior aqui do Paraná se aproveitou dessa situação e acabou disparando nas pesquisas eleitorais. Por quê? O Bolsonaro ele era visto como novo, aquele que era capaz de acabar com a corrupção no Brasil, aquele que era capaz de extirpar digamos assim, a pobreza, a violência e tal, né? Só que salvadores da pátria, infelizmente, não existe e você vê a situação a qual nós nos encontramos hoje. É óbvio que não podemos, né, gente? Seria injusto da nossa parte dizer que todos os problemas que estão ocorrendo hoje é do Bolsonaro, porque estamos vivendo uma crise internacional, né? O que o governo Bolsonaro tem feito talvez para piorar a situação são essas declarações, ao meu ver, né, gente, sem sentido, né? Muitas vezes que acaba desunindo mais a nação do que unindo, nada mais do que isso. Olha, em entrevista à CNN, o governador eleito com a bandeira Bolsodória, segue o exemplo da deputada Janaína Pascoal, condena que o presidente dê mais exemplo aos brasileiros. Ou seja, né, o governo ele veio na sua live de máscara e falou, ó, gente, o momento exige que fique em casa, não vai ter manifestação e tal, e de repente no dia da manifestação ele é dos primeiros, tá lá tirando céu, fazendo uma coisa ou outra, isso foi visto como irresponsabilidade, lembrando que ontem teve panelaço pelo Brasil afora contra o presidente Jair Bolsonaro, foi pouquinha coisa? Foi, é verdade, pouco expressivo? Foi, mas lembro que da Dilma começou exatamente desse jeito. Pouquinho, aos poucos foi ganhando força, tem gente que fica calado, tem gente que não está, que votou no Bolsonaro, não está contente mais com o Bolsonaro, você tem conversado com as pessoas, aquelas pessoas que não é ligada à ala ideológica do presidente Jair Bolsonaro, não está contente com ele e aos poucos vai se ruindo esse apoio, né? E é perigoso, gente, por isso que o governo tem que deixar esse discurso ideológico lá pro Olavo de Carvalho, ficar brigando lá no Facebook e tornar-se de vez, né, cara? Colocar o paletó de presidente da República e chamar a população e dizer: eu sou o presidente, eu estou aqui para ajudar vocês no que for possível, seja de esquerda, seja de direita, para mim não importa. O importante é que eu ganhei uns 57 milhões de votos e vou trabalhar não por esses 57 milhões de votos, mas para os mais de 200 milhões de habitantes. O governador de São Paulo, João Dória, seguiu o exemplo da deputada, como já frisamos. Olha, me arrependo sim, disse Dória em entrevista à CNN. Eu não tenho compromisso com o erro. Se erros foram cometidos, inclusive por mim, eu tenho a obrigação de corrigir, falou o Tucano. Mas é aquela velha história, gente, para combater, para tirar o PT do poder, valia de tudo. Votavam até no capeta se ele estivesse disputando a eleição. Eu sigo o caminho de pessoas de bom senso e de equilíbrio. Não vou seguir endossando um presidente da República que afronta o judiciário, que afronta a liberdade de imprensa, que não administra e que deveria administrar. Eu condeno e lamento que o presidente da República do Brasil dê maus exemplos aos brasileiros. Dória voltou a criticar a postura do presidente da República em meio à crise do Covid-19. Olhando para a Câmara, o governador paulista deu uma bronca em Bolsonaro. Presidente, acorde, o senhor foi eleito para ser presidente do Brasil. Administre o Brasil. Estamos vivendo uma crise gravíssima. Não é hora de fazer chacota, não é hora de intimidar governadores. Falando em defesa dos governadores, o Tucano cobrou respeito a Bolsonaro na lida com os chefes das unidades federativas. Dória disse lamentar que o presidente da República queira ridicularizar governadores que estão trabalhando para conter o alastramento do coronavírus. Ou seja, gente, mas me parece que o presidente Jair Bolsonaro está começando a acordar, está começando a enxergar
o verdadeiro quadro de desastre pela frente, que é esse coronavírus, que é a união. Agora, gente, nada. Eu acho que não teve um momento que nós, brasileiros, precisamos tanto de unidade, né? Que é fazer com que esse vírus não contamine e que seja o menos letal possível dentro do Brasil. Só para você ter uma ideia, gente, da ignorância, às vezes, eu não escondo meu voto. Todo mundo sabe que eu votei para o Bolsonaro. Nunca escondi o meu voto. Estou arrependido? Não sei, não sei se outro que entrasse lá ia fazer diferente dele. Também tem essa dúvida. Mas, gente, eu fico bastante triste quando vejo que o governo Bolsonaro ele não trabalha olhando para a população como um todo. Quando eu votei nele, eu votei basicamente nisso, né? Porque eu pensava assim, se o Haddad ganhar, não vai conseguir governar, porque o país está dividido. Eu lembrei o final do mandato da Dilma, né? Tava tudo dividido, o país não caminhou e tal. Só que com o Bolsonaro estamos vivendo a mesma situação. Por quê? Porque ele fala para um público restrito à rede social, aqueles apoiadores mais aferrenhos do presidente, e deixa os demais largado à sua própria sorte. É por isso que eu digo que precisa-se de união. União entre o Supremo, união entre o Congresso Nacional e, inclusive, com o chefe máximo da nação, né, gente, que é o presidente da República. E aí eu vi também o Ratinho, entrou enraivecido lá, fez um discurso, não deixa o homem trabalhar, não sei o que que tem, não sei o que que tem isso. Também eu acho que foi bastante infeliz da parte do Ratinho. Gente, ninguém está impedindo o Bolsonaro trabalhar, cara, ninguém está impedindo. Você vê, queria a reforma da Previdência, o Congresso foi lá e aprovou, né? Queria que fosse a lei verde, a MP do verde e amarelo lá, tá praticamente, já passou ontem na Câmara, vai tirar direito do trabalhador, vai fazer uma desgraça. Aprovou tudo, cara, tudo que o Bolsonaro quer, o povo vai lá e aprova. Os deputados vai lá e aprovam. O que mais o Bolsonaro quer, gente? O que mais ele espera? O Congresso não é perfeito, ele sabe disso, ele ficou 28 lá, mas não é para ser perfeito, não há nada perfeito. Lá existe gente que representa todo mundo, inclusive banqueiros, inclusive bandido. Tem deputado lá que representa facção criminosa, gente. Vocês pensam que não, mas tem. Eles são eleitos com o dinheiro desse tipo, com o dinheiro do crime. Que fique bem claro isso, ou seja, a representatividade de todo lado dentro da Câmara. Agora, quando o Bolsonaro vai apontar dedo no Congresso, é ele que dê nome aos bois. Olha, aquele deputado ali está me exigindo que eu faça isso, isso, isso e aquilo. Mas que fale com prova, né, gente? Não falasse sem provar nada. Aquele senador me está cobrando isso, aquilo e aquilo. Que dê nome aos bois, porque aí passa para a população brasileira que todos os membros do Congresso Nacional são iguais. Todos são ladrões, todos são vagabundos, todos não fazem nada pela população brasileira. E sabemos que não são todos assim. Tem deputados e senadores que estão, de fato, pensando no crescimento do Brasil, que trabalham dia e noite para o bem da nação. E aí, gente, eles são taxados de bandido do mesmo jeito, porque uma minoria, gente, uma minoria só vota por troco de favor lá dentro. Todo mundo sabe disso, toma lá da cá. Existe e continua existindo. Só para você ter uma ideia, o Álvaro Dias falou esses dias na rádio, na Rádio Tec do Paraná, que o governo pagou 9 bilhões de reais àqueles deputados e senadores que votaram favorável à reforma da Previdência. Ou seja, o toma lá da cá continua a todo o vapor lá dentro, né? E aí o presidente poderia, de fato, ao invés de criminalizar o Congresso como um todo, chegar e dizer para a população, olha, gente, eu estou sendo pressionado, aquele deputado, eu não quero dar esse cargo, mas ele está pressionando, né? Seria bonito da parte dele, né? Eu penso dessa maneira, mas só que agora, gente, é hora de união, é hora de estarmos juntos, de deixarmos a ideologia de lado. Gente, vocês já perceberam que se nós ficarmos entre eu e eles e você, o Brasil não vai para frente. Vocês lembram, eu só para título de curiosidade, né? O Lula, quando assumiu o mandato, gente, ele passou acho que 6 anos, 4, 5 anos do mandato dele dizendo que recebeu a herança maldita do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, gente, não foi um governo ruim. Teve erros, é verdade, teve, mas também teve acerto, por exemplo, o Plano Real. O próprio Lula depois reconheceu-se o Plano Real, a qual o PT votou contra na época. Se não tivesse feito por Fernando Henrique, ele não teria conseguido ter feito um governo bom como ele fez.
Ele mesmo admitiu isso e passou todo o tempo falando da herança maldita herdada do PSDB. Aí agora o PT já está desde 2006 fora do poder e tudo que acontece é o PT, é o PT, é o PT. Gente, pelo amor de Deus, né? Brigam para entrar lá dentro, resolvam a situação, não fiquem jogando a culpa nas costas dos outros. Os outros já passou, é passado. O que importa é de agora para frente. União e paz pelo Brasil, é isso que nós esperamos. E quando for divergir, que divirja somente nas ideias. Nada de partir para o ataque pessoal, nada de falar mal da mulher do outro, do namorado do outro, nada disso, gente. Quando tiver divergência, que seja na ideia, na opinião, e não, digamos assim, uma briga física, como quase ocorreu entre o Major Olímpio e o Dória, né? Por pouco eles não entram no tapa. Vocês viram os vídeos que circulou essa semana na internet? Aí, gente, você pergunta, meu Deus do céu, que tipo de político nós temos no país? Um presidente que está vivendo no mundo da lua. Um governador que quase entra no tapa com um senador. Isso é Brasil, gente, que precisa mudar rapidamente a maneira com que fazem política lá em Brasília.